9 horas de volta aqui com o Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV, falando para todo o Brasil. A gente já falou hoje aqui que o IBAMA finalmente liberou a possibilidade de a Petrobras pesquisar o que tem de petróleo e, se der tudo certo, vai ter muito petróleo na margem equatorial do Brasil. É por isso que a gente chamou para conversar conosco aqui ao vivo o governador do Amapá, Clécio Luiz, já que essa primeira fase de pesquisa acontece justamente na faixa litorânea do Amapá. O governador que esteve aqui no Canal Livre da Band neste domingo, estivemos juntos, né, governador? Falamos tanto a respeito desse assunto. E aí, no dia seguinte, a resposta do IBAMA, depois de anos, dizendo que sim, a pesquisa pode ser feita. Qual que é a expectativa do senhor em relação a isso? O que é que muda a partir de agora? Bom dia. Bom dia, Thaís. Prazer falar com você novamente. Bom dia aí a todos. O sorrisão está aqui, né? Porque para a gente representa uma mudança de paradigma em termos de desenvolvimento econômico, consequentemente social, matrizes econômicas que poderão ser financiadas com a atividade do petróleo. Os royalties são muito importantes para que dentro de um plano de governança nós possamos dizer para onde vai cada recurso, seja para incentivar a pesquisa aplicada para novos negócios fora da base do petróleo, para manter a floresta em pé, para estruturar os nossos meios de controle ambiental, para manter os povos indígenas com dignidade nos seus territórios, enfim, é realmente um novo momento que o Amapá vai experimentar. Essa primeira fase da pesquisa ela já movimenta muito, Thaís. Hoje nós temos 400 pessoas mobilizadas lá no EPOC, mas os que estão dentro do navio sonda, operando a sonda propriamente dita, tem uma flotilha de embarcações no entorno, helicópteros, aviões, enfim, só na fase de pesquisa que vai demorar aí em torno de 5 a 6 meses. Logo depois tem um interstício de preparação para o projeto mesmo de produção de petróleo, se Deus quiser. Mas esse interstício, que a Petrobras precisa para elaborar um projeto de produção, não significa que as coisas ficarão paradas aqui. As empresas estão sendo atraídas com programas de benefícios, como um Repetro Amapaense. Nós temos um Repetro Amapaense, um programa de incentivos que cumula incentivos da Zona Franca de Manaus, da SUFRAMA, da área de comércio de Macapá e Santana, do nosso corredor de importação e aqueles incentivos de ICMS próprios de um governo, de um governador, que eu, como governador, posso estabelecer, regimes especiais. Quando a gente cumula isso tudo, esses benefícios podem chegar a 40% do valor da instalação de uma fábrica, por exemplo, de uma indústria de óleo e gás. Então, hoje, o Amapá oferece um custo de implantação para importação de equipamentos, enfim, do parque industrial, 40% menor que o restante do Brasil. E isso é uma grande vantagem comparativa. Então, nós, no nosso planejamento, vamos agora intensificar ainda mais o estabelecimento da relação com esse ecossistema do petróleo, que é muito grande. Terça-feira mesmo, eu estarei no Rio de Janeiro, fazendo a abertura da OTC. A OTC é a maior conferência offshore de petróleo que acontece no mundo. Eu estive nos Estados Unidos, foi muito bom, e agora acontece no Rio de Janeiro e eu participo como um palestrante de abertura. Então, é um processo agora de atração de empresas. Em paralelo, nós também estamos desenvolvendo aqui um PDF, é um plano de desenvolvimento de fornecedores, para que os nossos fornecedores locais possam saber o que está ao alcance do nosso mercado local para fornecer ao Petrobras. Tem coisas que nós podemos fornecer, outras não. Talvez precisem se associar a outras empresas. E alguns insumos, alguns equipamentos mais sensíveis, talvez não tenham nem no Brasil, mas nós vamos fazer um esforço para que essas empresas venham para o Amapá, se instalem aqui, criem um CNPJ aqui para gerar emprego aqui, porque nós acreditamos que aqui vai ser o centro da produção de petróleo, tanto do platô das Guianas quanto da margem equatorial. Em mais uma ação em paralelo é formar, só para concluir rapidinho, formar a nossa juventude. A Petrobras tem uma universidade, e nós estamos pleiteando que essa universidade se associe à nossa universidade estadual, ou à federal, ou ao Instituto
federal para que possa formar jovens nas áreas que o petróleo vai precisar. Governador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. De fato, quando estiver operando essa exploração, né, vai ser algo muito positivo, sobretudo para o povo do seu estado. Portanto, o senhor tem toda a razão de estar feliz com essa decisão que autorizou a pesquisa. Mas, governador, foram 5 anos para que esses sujeitos autorizassem a pesquisa. Daqui a autorizar a exploração, vamos ter que ter muita paciência também aguardando esse momento, né? O que ficou evidente, não é, governador, que nesses 5 anos o povo do Amapá, como de resto dos demais estados que são, enfim, que são também beneficiados pela margem equatorial, né? Essa reserva magnífica de petróleo que nós temos. Toda essa gente todos esses estados foram seriamente prejudicados, né? Muitos ganharam dinheiro, sobretudo a concorrência, digamos assim, né? As empresas que exploram petróleo na Guiana, no Suriname, etc. Eles estão lá tirando esse petróleo de canudinho, e a gente aqui simplesmente a produção sendo boicotada por essa gente do IBAMA. O que eu queria saber do senhor é como como governador do estado do Amapá e defensor, portanto, dos interesses do povo do Amapá, se não cogita eventualmente recorrer à justiça para buscar a reparação dessas pessoas que impuseram tantos prejuízos aos amapaenses e ao Brasil de maneira geral. Olha, eu confesso que isso nunca passou pela nossa cabeça. Estamos tão focados em resolver o problema que nós não pensamos nessas hipóteses. Pensamos em recorrer à justiça para garantir o direito à pesquisa, isso sim, mas não foi necessário, ela saiu agora. E eu vou colaborar com o que você está falando. Não foram só 5 anos, foram 12 anos, porque vamos lembrar que o leilão feito para esses lotes foram feitos pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, no ano 2013. Eu tinha acabado de ser eleito prefeito da capital. E a presidente da ANP, à época, era a hoje presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Então, ela lançou esses lotes, o leilão aconteceu, foram os lances mais altos da história da ANP, que demonstram que as empresas que participaram, especialmente a Total, a BP, a ExxonMobil, sabiam que as probabilidades da reserva eram muito fortes, muito grandes, né? Por isso investiram muitos maiores lances da história. E imagina que não foram 5 anos, foram 12 anos. 5 anos agora, né? Mais recentemente, e depois, muito especialmente da entrada do presidente Jean Paul Prats e principalmente agora da presidente Magda Chambriard. Aliás, ela entrou na Petrobras dizendo assim, olha, eu entro, eu vou, aceito o desafio, mas eu tenho uma prioridade, é fazer valer o leilão que o próprio Estado brasileiro, através da ANP, fez, nesse caso, lá atrás, há 11 anos atrás, agora 12 anos. Então, ela conseguiu esse feito. Então, daqui para frente, é garantir com que a pesquisa saia dentro dos melhores padrões técnicos, ambientais e de segurança, para que, ocorrendo tudo bem, não haja mais nenhuma margem para justificativas, desculpas, para não licenciar a operação propriamente dita. E também, com o sucesso dessa pesquisa agora, a gente consiga liberar os licenciamentos dos outros lotes que foram feitos também, que foram leiloados também. Então, começa agora, na minha avaliação, e por isso que eu estou muito feliz, um processo virtuoso de avanço na pesquisa, depois das pesquisas, na produção e, consequentemente, dos resultados. Governador, o professor Emanuel Pessoa, que é colunista aqui do Jornal Gente, está participando conosco. Tem uma pergunta para o senhor também. Emanuel, por favor. Governador, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns, porque o senhor tem uma oportunidade única. A gente chama isso no popular de cavalo selado. Então, o senhor tem a oportunidade aí de cavalgar um crescimento econômico muito forte na sua região, especialmente porque a base econômica do Amapá, infelizmente, não é tão forte quanto mereceria ser. Então, essa bonança vai dar uma bela alavancada no estado.
Dito isso, pergunto para o senhor, na verdade, 3 coisas. Normalmente, quando nós temos um fluxo de commodities muito elevado numa localidade em que a renda não costuma ser alta, cai a qualidade de vida do povão, porque o preço das coisas sobe muito rápido. Como é que o senhor vai garantir que esses benefícios do petróleo vão chegar para o amapaense médio mais pobre, em vez disso ser simplesmente uma corrida do ouro de pessoas de fora do estado que vão comprar os melhores imóveis, vão usar os melhores recursos e vão simplesmente expulsar as pessoas mais simples das melhores localidades do Amapá? Segunda pergunta para o senhor é o seguinte: a gente tem visto no Brasil que refinaria, o refino do petróleo não acontece. Abreu e Lima é o maior elefante branco do planeta, tá? Se duvidar do sistema solar, vamos até colocar assim. Então, dentro dessa perspectiva, como é que o senhor, já sabendo dos atrasos que nós temos, está se organizando para garantir que mais adiante o povo do Amapá não vai ter apenas uma extração de commodity, mas também o refino? E, por fim, o senhor é geógrafo, né? Ou seja, além do cavalo selado, o senhor tem o conhecimento técnico da situação que ele coloca aqui. Como é que o senhor faz um paralelo com a impossibilidade que nós temos hoje das explorações, das reservas de fosfato na Amazônia, que tanto prejudicam o agronegócio e contribuem para que a balança comercial não seja ainda melhor? Porque, afinal de contas, sempre que a gente tem um problema aí, Rússia, Bielorrússia, disputa com os Estados Unidos, o preço dos fertilizantes sobe, o preço da comida sobe. Então, como é que o senhor, como governador da região e geógrafo, conseguiria influenciar o governo federal para que o governo federal pusesse o seu peso para que as minas de fosfato na Amazônia pudessem ser exploradas para o benefício das comunidades indígenas e para a prosperidade nacional com queda do preço da comida? Bom, 3 perguntas com alto nível de complexidade, mano. E parte dela eu respondi na minha primeira intervenção. Nós não vamos ser pegos de surpresa, viu? Nós estamos animados, comemoramos muito ontem e hoje nós estamos arregaçando as mangas e dando continuidade ao que nós planejamos. Eu estou aqui ao meu lado, ele não está aparecendo, mas está aqui o nosso vice-governador, o Teles Júnior. Ele está coordenando um programa que chama Capacita Amapá, Óleo e Gás. São as primeiras capacitações para preparar a nossa juventude, o povo do Amapá, para essa nova realidade, para essa nova cadeia de valor, para esse ecossistema que se avizinha. Fora isso, eu falei, nós vamos nos associar, tenho conversado com a presidente Magda Chambriard, a Petrobras tem uma universidade, e ela pode, não precisa construir aqui uma universidade, mas ela pode se associar, e é isso que nós estamos pleiteando, à nossa universidade estadual, ou à Universidade Federal, ou ao Instituto Federal, ou a um outro órgão de educação e de pesquisa para formar químicos, engenheiros de produção, engenheiro de óleo e gás, enfim, as carreiras dos segmentos que serão utilizados nesse segmento. Um indígena fez uma pergunta, nós temos uma reunião, mano, dentro do território indígena com a diretoria da Petrobras. E ao final tem um momento emocionante, que foi o seguinte: o indígena perguntar, o que nós vamos ganhar? Nossos filhos vão poder fazer esses cursos que estão falando para se formarem engenheiros, para poder trabalhar no petróleo? Então, nós estamos preparando o Amapá com mão de obra também. É claro que esse início, a mão de obra vem de fora, porque, afinal de contas, nós não produzimos essa mão de obra até aqui, mas vamos nos preparar para produzir. 2, nós temos um outro programa, que é um PDF, que é um programa de desenvolvimento de fornecedores, para preparar fornecedores locais para fornecer para a Petrobras. No início, serão insumos mais básicos, uniforme, alimentação, transporte, outras coisas. Mas a ideia é que a gente consiga se associar a outros operadores que querem vir para cá para formarem sociedades, joint ventures para fornecer para a Petrobras. Outros insumos não serão possíveis, são muito tecnológicos, refinados, não existem aqui próximo, às vezes nem no Brasil, mas nós queremos que eles se implantem aqui para criar um ambiente produtivo e não só um ambiente de extração de petróleo. Também preparando um ambiente que esses recursos eles possam, sobretudo através dos royalties. A gente vai ter recurso do petróleo propriamente dito,
porque nós estamos atraindo empresas para cá. Vou dar um exemplo. A Nitshore é uma empresa que está baseada em Niterói e no Espírito Santo. Eles querem vir para cá, estão determinados, se planejarem, querem vir para cá. Junto com eles, vem todo um ecossistema que vão estar aqui para se preparar, para tornar o Amapá competitivo com os demais estados, como o Pará, por exemplo, e com os do Sudeste. Então, deve haver uma corrida de novas pessoas para cá, para ocupar espaços? Claro que sim. Mas vamos lembrar que a gente não está falando de Serra Pelada, não está falando de garimpo, está falando de uma atividade que requer mão de obra especializada. Então, eu acredito que não vai ter o que já ocorreu aqui na década de 40 e 50, com a mineração de manganês, que ocorreu aqui com a Zona Franca, com a área de comércio de Macapá e Santana, com a abertura dos garimpos na década de 80. Eu acredito que essa movimentação é muito mais controlada e ela é muito mais especializada, que é uma mão de obra muito bem-vinda. E nós vamos formar também a nossa mão de obra. Segunda pergunta, sobre refino. O refino é uma etapa da cadeia produtiva do óleo e gás. Mas nós temos outras etapas que estão muito mais próximas da nossa governabilidade. A logística, por exemplo. Nós temos aqui um vazio logístico, entre o Caribe e o Centro-Oeste. Se nós tivermos atividades que potencialize a utilização da nossa localização estratégica, que é a melhor do mundo, nós estamos na foz do Rio Amazonas, a um pulinho do Canal do Panamá. Se estamos a um pulinho do Canal do Panamá, estamos muito mais próximos da parte do oeste americano, da Ásia, estamos a um pulinho dos Estados Unidos, estamos a um pulinho da Europa e do norte da África. Nós precisamos usar essa localização estratégica, usar o nosso porto, ou melhor, os nossos portos naturais que precisam de infraestrutura logística. Nós precisamos utilizar essa possibilidade de entrada no Brasil e de saída pelo Rio Amazonas. O que entra aqui pelo Rio Amazonas pode ser internalizado para a Amazônia inteira e para o Centro-Oeste, assim como o que sai de produção do Centro-Oeste pode sair por aqui. Então, nós temos uma série de etapas, Emanuel, antes do refino. O refino é o mais complicado, embora tenhamos já a primeira proposta de uma empresa que quer montar uma refinaria aqui. Inicialmente, olha só, esse petróleo, esse óleo, não viria da exploração do Amapá, viria dos Estados Unidos, aproveitando o que nós temos de incentivo da SUFRAMA, da área de livre comércio e do corredor de importação para refinar aqui 2 tipos de combustíveis e internalizar pela Amazônia e pelo Centro-Oeste. Por último, você falou aí do fosfato, e que não é só o fosfato, é como utilizar os nossos minérios, nossos minerais, em favor da própria Amazônia e do Brasil, numa região onde existe muito dogma sobre o que fazer e não fazer. Então, enfrentar esse debate, porque, de fato, aí é um patamar mais aqui em cima, que envolve o Ministério das Minas e Energias, que envolve o Ministério do Meio Ambiente, e que envolve, ao meu ver, decisão estratégica. E eu sempre falei isso, olha, o licenciamento do petróleo, por exemplo, ele não pode ser tratado como um licenciamento ordinário. As regras, sim, as regras são as regras universais, são as regras previstas em lei, são as regras previstas no processo de licenciamento, mas as decisões, o time, não pode ser colocado na vala comum, na fila comum. Precisava colocar esse licenciamento num patamar de gerenciamento estratégico. Eu repito, não é atropelar processo de licenciamento, nem fazê-lo com frouxidão. É usar as regras, mas dentro de um olhar de um gerenciamento estratégico. Afinal, o petróleo é estratégico para o Brasil. Como cada vez mais terras raras, minerais críticos, fosfato serão estratégicos. Nós vimos aí uma guerra lá no leste europeu, na Rússia, como afetou a questão da entrada de fertilizantes no Brasil. Nós não podemos mais, esses exemplos da guerra da Ucrânia, precisam nos ensinar a quebrar dogmas e fazer discussões
verdadeiras, honestas. A ministra Marina Silva atrapalha esse debate? Não vejo. Essa decisão, ela precisa ser tomada num patamar estratégico e o governo tem que ter unidade de ação estratégica. Eu não vejo um governo de um país continental, de uma liderança regional como o Brasil e de um líder como o presidente Lula sucumbir a uma decisão individual aqui ou ali. Eu acho que a maior prova foi a liberação dessa licença há poucos dias da COP. Então, eu fui perguntado, poxa, mas não foi ruim liberar próximo da COP? Eu digo, não, foi bom e foi a melhor coisa que o Brasil fez. Acertou o presidente Lula em assumir essa responsabilidade e decidir isso agora, acertou o Ministério do Meio Ambiente, acertou o IBAMA, acertou todo mundo, porque o pior seria nós deixarmos passar a COP para, depois da COP, liberar uma licença cujos pré-requisitos estavam todos cumpridos. Então, fez certo o Brasil, porque não escamoteou, não fez uma burla, não se escondeu, vai enfrentar o debate na COP. Eu vi uma avaliação dizendo o seguinte, olha, isso foi um tapa na cara da COP. Coitado da COP, porque não deveria ser feito isso. Vai esvaziar a COP. É o contrário, as últimas 2 COPs foram em países cuja base de produção econômica é o petróleo. Então, é bom que tenha sido feito antes da COP. Isso mostra seriedade, isso mostra honestidade com as resoluções e com as decisões. E mostra firmeza também. A COP não vai se esvaziar por isso, ao contrário. É possível até que os debates se acirrem, é possível que hajam manifestações. E é nesse momento que o governo, ou melhor, os governos, o governo federal, os órgãos de controle, o próprio IBAMA, nós aqui do Amapá, deveremos estar preparados para fazer esse debate, para discutir, para explicar, para tratar sem dogma. Tem tratado essa expressão, porque o dogma e o fundamentalismo, que dominou boa parte da nossa pauta, ele não permite que as coisas sejam discutidas com a franqueza que elas precisam, com a honestidade que elas precisam, com a profundidade que elas precisam. Elas impedem que técnicas importantes de produção, de conservação, sejam explicitadas porque o dogma não permite, porque o fundamentalismo não permite. Então, eu não vejo ninguém atrapalhando individualmente e vejo, melhor dizendo, essa decisão do licenciamento antes da COP como uma prova disso. Quero agradecer então ao governador do Amapá, Clécio Luiz, que falou ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Governador, obrigada. Até uma próxima vez, hein? Obrigado, Thaís. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigada. Olha, 30 segundos para você, Emanuel Pessoa, advogado empresarial e nosso colunista, falar sobre essa possibilidade que se abre agora. O que você tem sentido das empresas e de quem pode vir a investir no norte do Brasil? Tem mesmo a possibilidade de que seja uma virada de chave, Emanuel? Tem, por conta das questões geopolíticas. A gente tem que a Rússia é a maior produtora de petróleo do mundo, então as empresas ocidentais cada vez mais procuram e pressionam países que têm grandes reservas para poderem produzir. Você vê que finalmente o Trump resolveu enfrentar a questão do narcotráfico na Venezuela. Maduro é um narcotraficante. Você tem visto aí vários submarinos cheios de cocaína sendo afundados pelos americanos. Por que isso soa agora e não no primeiro mandato? Por conta da necessidade de petróleo, por conta da intenção de isolar cada vez mais a Rússia. Eu só queria dizer que eu rezo a Deus para que esse governador seja uma surpresa positiva, porque eu fiquei impressionado com a lucidez dele, especialmente quando ele falou contra dogmas, porque a gente sabe que o partido dele, né, é um partido extremamente dogmático, mas eu achei ele com a percepção de mercado estratégica poucas vezes que eu vi em governador. Espero que não seja apenas para a televisão. Rezo a Deus para que esse governador realmente execute o que ele fala, porque o povo do Amapá merece muito mais do que já teve no passado. Professor Emanuel, obrigado aí pela presença mais uma vez, sempre conosco aqui às terças-feiras, analisando assuntos importantes do noticiário. O Jornal Gente tem sequência daqui para frente pelas ondas da Rádio Bandeirantes. Para você que está acompanhando o Band News TV, vem aí o Radar, apresentado pela Roberta Russo.